Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gosto de saber que você está não só curtindo, compartilhando, mas assistindo, colocando em prática aquilo que nós queremos para a sua vida. Uma busca constante da presença de Deus e, consequentemente, estar cheio do Espírito Santo. Vamos orar? Querido amado Pai, que habita nas alturas dos céus. Estamos aqui na continuação do tema e eu peço a tua unção, querido Espírito Santo. O tema de hoje é muito importante. Entendermos o quão difícil é nos livrar do pecado sozinho, Senhor, só através do teu Santo Espírito. Por isso eu peço a unção, querido Espírito, para que tu fale a cada coração. É que eu peço em nome de Jesus. Amém. Hoje, no tema Lugar Secreto, nós queremos tratar um Deus perdoador. E nessa série Lugar Secreto, nós tivemos que lembrar de algumas histórias que escutávamos na época do púlpito de alguns pregadores. E eu gostei porque o Espírito Santo foi me trazendo lembranças de pregadores antigos que eu escutei essas mensagens. E uma delas é essa história que eu vou contar para vocês. Fala-se que um agricultor do interior do Brasil quis fazer um trato com o diabo. Queria se tornar um grande pecuarista, dono de terras, latifundiário, né? E ele quis então invocar o demônio para fazer um trato. E aí o demônio foi até a sua casa e ele falou o que queria. Queria se tornar um pecuarista, dono de fazendas, com locais de agricultura. E aí o demônio falou assim para ele: tá bom, eu te dou. E aí ele falou: então agora você quer minha alma? Não, eu só quero um prego na sua parede, da sua casa, em qualquer lugar que você for morar, eu quero um prego. E aquele agricultor falou: ah, que pedido mais estranho, mas já que era só um prego, ele ganharia tantas coisas, tá bom, você vai ter um prego dentro da minha casa. Então, Satanás foi embora e da noite para o dia, aquele homem se tornou rico, poderoso, grande pecuarista, teve uma fazenda. E um dia, na casa da sua fazenda, ele estava lá sentado, curtindo toda a sua fortuna, e lá pelo meio da fazenda vem entrando o demônio, carregando uma carniça pótrica, cheia de vermes, com um fedor enorme que pregnava onde passava. Então, o demônio entra na sua casa, vai em direção àquele prego e coloca aquela carniça. Aquele agricultor não poderia falar mais nada, ele falou, começou a brigar com o demônio: mas como você traz essa carniça para dentro da minha casa? Que coisa horrível! Tira isso daí. Ele falou: não, esse prego é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Sabe, queridos, às vezes nós achamos que o pecado ele é hediondo dependendo da dimensão e do tamanho. E, na verdade, o pecado para Deus é um prego de Satanás em nossa vida, onde ele coloca a carniça dele e nos contamina totalmente. É isso que nós vamos falar hoje, sobre o quão o pecado era terrível e como Deus tratou o pecado na história do santuário. Queridos, qual foi a visão que Moisés teve na nossa lição passada ao contemplar a glória de Deus? Vamos lá, Êxodo 34, 5 e 7, ao 7. Vamos ler novamente, né? O Senhor desceu da nuvem, estava ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou adiante de Moisés, que exclamou: ó Senhor, Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente e o culpado, visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Eu quero separar um ponto aqui com vocês, queridos. Primeira noção: a grandiosidade da misericórdia de Deus e sua fidelidade em suas promessas. Deus é naturalmente bom e naturalmente misericordioso. E agora ele tem uma situação em todo o seu universo: lidar com o pecado e a maldade. E aí, ao ver a glória de Deus, Moisés entende que o caráter de Deus é perdoador, sim.
Ele perdoa a transgressão, perdoa a maldade. Mas tem um ponto aqui que é muito interessante. Que não inocenta o culpado. Ora, ele perdoa, mas não inocenta? Como é que Deus resolveu essa equação? Ele dá o perdão, mas não tem como inocentar a culpa, passar em branco. Queridos, Deus, através do seu Filho, se juntaram para resolver esse problema, para que o homem estivesse na presença de Deus. Deus resolve esse problema. Um inocente morre no lugar do culpado. E o culpado agora pode estar na presença de Deus, através do sangue desse inocente. Esse é o processo no santuário. Aquele cordeiro representava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim Deus resolve a situação. Ele perdoa, dá o abono ao pecador, mas há a culpa, as consequências, as quais caem sobre Cristo. Qual é a primeira consequência do pecado? Qual é a primeira consequência do pecado? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A primeira consequência é que o inocente, Cristo Jesus, teve que receber toda a ira de Deus, para que tivéssemos de novo acesso à presença de Deus. A lição diária que Deus queria colocar quando o cordeiro era morto ali, manhã e tarde, era exatamente isso. Um cordeiro inocente derramava o sangue. Assim também Cristo derramou o sangue por nós. Nesse mundo moderno, o pecado passou a ser uma questão moral. O pecado passou a ser uma questão de escolha. Né? Eu faço com a minha vida aquilo que eu quero. Sabe, queridos, os nossos pais, os primeiros reformadores protestantes, criaram a ideia dos 7 pecados capitais. E eu achei interessante, porque quando fui procurar os pecados capitais, há uma imagem de pecado capital para cada aplicativo no nosso tempo moderno. Como estimula esse pecado? Por que são pecados capitais? Porque eles geram toda a ruína que existe da humanidade. Aqui está, deixa eu tirar aqui da luz para que vocês vejam. Esse é o caminho do pecado. E aqui tem alguns dos pecados capitais. Vou lembrar algum para vocês. A avareza. E aí o aplicativo que você pode estimular muito a avareza é o Lidkin. Você tem a gula. A gula é estimulada muito nos nossos dias pelo iFood. Você tem o acesso à comida um toque de dedo. A preguiça, você tem a Netflix. Você pode ficar em casa e passar o seu resto da vida vendo vídeos sem fazer nada. A inveja, você tem os aplicativos de Facebook, Instagram que estimulam, às vezes você vendo uma realidade de outro para a sua vida. A ira, você tem o Twitter, os comentários das pessoas. O Instagram, você tem o TikTok, né? Que o Instagram é a questão da vaidade. O Instagram seria a vaidade, né? E também o TikTok. E eu coloquei aqui também na ira a questão da televisão. Hoje em dia você tem as lutas, as brigas, né? Que estimulam você ficar assistindo os combates, mortais combates, né? Queridos, mas o pecado, ele não é tão simples assim. O pecado tem uma profundidade, uma dimensão e há uma ruptura muito forte. E eu estou orando agora aqui para que o Espírito Santo mostre isso no seu coração, no meu coração cada vez mais. Qual é a consequência para a pessoa que pratica o pecado? Está lá em Números 32, 23. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Fique sabendo que esse pecado certamente o encontrará. O pecado acompanha a pessoa, marca aquela pessoa. Se lembra de Caim? Caim ficou marcado. E foi para a geração dele também, porque Lameque, seu filho, também cometeu o mesmo crime que o pai cometeu, de homicídio. Queridos, olha o que diz Levítico 24, 15.
Vocês dirão aos seus filhos em Israel: quem amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. O pecado se apega à pessoa e contamina a vida dela. Qual é a condição que o pecado leva o ser humano a se tornar? Bom, Deuteronômio 11, 38. A maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor, seu Deus, desviando-vos do caminho que neste dia vos instruo, a fim de vos deixardes iludir e seguir os deuses pagãos. A maldição. A pessoa se torna maldita. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, seu Deus. Queridos, o pecado nos torna malditos perante a face de Deus. E sabe, Jesus se fez maldição por nós. Isso está lá em Romanos também. O pecado pode contaminar outras coisas e pessoas? O que vocês acham? Vamos ver? Isaías 24, 5, 6. As pessoas acham que ela leva a vida dela e peca e faz à vontade aquilo que ela tem. Já ouviram essa frase? Meu corpo, minhas regras? Bom, queridos, dentro do princípio da Bíblia, o pecado ele tem dimensões e contamina também o ambiente. Isaías 24, 5 e 6. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgride as leis, viola os estatutos e quebra a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela, e tornam culpados, por isso os moradores da terra serão queimados, poucas pessoas restarão. Que triste. Às vezes achamos que o nosso pecado, que nós cometemos lá escondido de alguém, não vai prejudicar ninguém da família. Esses pecados que eu falei aqui para vocês, que a era moderna nos trouxe para a nossa casa. Você não precisa sair mais para pecar. Você fecha-se no quarto e você tem acesso a todos esses aplicativos. Tinder, iFood, Netflix, Lidic. E ali você é estimulado a praticar o que você deseja. Mas esses desejos te levam à ruína. Me levam à ruína. Queridos, não é natural. Não faz parte de nós. Mas sabe, por que era necessária a purificação do pecado? Isaías 59, 12 e 13. Declarou então a Josué e todo o povo. Desculpe, amigos, desculpe. Josué 24, 19. Declarou então Josué a todo o povo: não podeis servir ao Senhor teu Deus, pois ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que se forma e perdoará a vossa, não perdoará a vossa rejeição, nem vossas iniquidades e vossos pecados. Deus é um Deus zeloso. E a pior consequência do pecado, sem dúvida, é a comunhão com Deus. A amizade com as coisas que nós gostamos de fazer na carne se torna inimizade com Deus. Está lá em Tiago 4:4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois, se quiser ser amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Não dá para ser as duas coisas. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. A contaminação vai te levar cada vez mais a ter inimizade contra Deus. E a pior situação, o pecado nos torna insensíveis. Isaías 59, versículo 12 e 13. Isaías 59, versículo 12 e 13. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e nossos pecados testificam contra nós. Nossas transgressões estão conosco, e conhecemos nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, e preferimos palavras de falsidade, e concebemos tudo isso em nosso coração. Quando nós colocamos na situação de cada vez mais praticar o pecado vai nos levar a não ter amizade com Deus, mas sim uma rebeldia. A fazer o que eu quero e não aquilo que Deus fala em sua palavra. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Existe uma situação pior. Não só a perda da sensibilidade, aqui a perda da sensibilidade da presença de Deus, a perda daquilo que você está fazendo
perdão, contra a pessoa de Deus, mas aquilo que está em sua vida se torna não só uma marca, mas algo que vai te levar a algo pior. Olha o que diz lá em 1 São João 3, perdão, 1 São João 3, do versículo 7 a 8. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como Cristo Jesus é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Em outras versões fala, aquele que pratica o pecado diariamente ou inteiramente, ele se torna filho do diabo. Você passa do reino das luzes para o reino das trevas e se torna discípulo de Satanás. Sabe um conceito que nós temos na modernidade? Que ser um bom cidadão, praticar as coisas, pagar meu imposto, trabalhar, isso não me traz nenhum dano. Se eu não faço mal a alguém. Mas quando você erra, o pecado exatamente é isso, errar a pessoa de Cristo. Você automaticamente passa para o lado da instrumentalidade de Satanás, sem você perceber. E às vezes você não está fazendo mal a ninguém, mas está fazendo mal a si mesmo, destruindo o seu corpo, destruindo a sua vida, destruindo o seu pensamento, suas energias emocionais. Isso é muito sério. Nós precisamos meditar que o pecado ele é profundo a tal ponto de levar um inocente a morrer por nós. E aí, apesar de nos encontrarmos nessa condição, uma promessa maravilhosa no versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, na nossa vida, Cristo tem que se manifestar. Este era o processo que havia lá no santuário. Este era o processo que havia de libertação do cativo. Libertação do povo de Deus. Vamos terminar lendo Isaías 61. Isaías 61. Aqui está a questão mais bonita. Jesus leu esse texto na sinagoga quando esteve entre nós, exatamente para proclamar essa vitória, a destruição das obras de Satanás e o cativeiro que o pecado nos coloca. O Espírito do Senhor de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviar curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados. Aleluia! O Senhor Jesus nos dá a liberdade para nos tornarmos. E ele fala aqui no versículo 4, e eles serão chamados carvalhos de justiças, plantados para o Senhor, para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriores destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. A minha vida é a sua vida. Quando Jesus se manifesta, quando nós estamos na presença dele, através do contato da oração, o Espírito Santo vem sobre nós. E aí é destruído o cativo de Satanás. E somos agora transformados em carvalhos de justiça. Não vai mais acontecer a inconstância. Pelo contrário, seremos firmes, tanto na verdade como na vida, através de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar? Senhor Jesus, que maravilha entendermos que o pecado é algo terrível. E ele tem um autor, Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir. Senhor, eu peço agora, liberta as pessoas que estão no cativeiro do demônio, Senhor. Por favor, Pai. Que estão me ouvindo agora, Senhor. Com o Senhor tem me libertado, eu peço. Pai, liberta. Liberta se algum deles está praticando algum pecado desses que eu falei aqui, ou outro qualquer, Senhor. Toma-os em tuas mãos, Senhor. Liberta-os para a honra e glória do teu nome, Senhor. Colocando no teu jardim, se tornando carvalhos de justiça. Aleluia. Restaurados. E vão se tornar restauradores de vida também. Obrigado, Jesus, por isso. E eu proclamo, não por meus méritos, Pai, mas confiando
no sangue de Cristo Jesus, que é o nosso único Salvador, que nos liberta disso tudo. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, gente. Deus abençoe vocês. E o Espírito Santo esteja com vocês em momentos de oração conectados com Deus.